Este programa mostra séries especiais de reportagem apresentadas no seu jornal, na TVT. Você pode dar opiniões e sugestões de pauta através do nosso site, tvt.org.br. Hoje nós estamos falando sobre consumo consciente. E o Elson Kalinowski, o repórter das matérias de hoje, está comigo aqui no estúdio. Agora a gente vai falar sobre desperdício de alimentos. Olha que contradição. O Brasil, onde o governo federal precisou criar programas para garantir o direito à alimentação adequada aos mais pobres, é um dos 10 países que mais jogam alimento no lixo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Para você ver. Elson, qual é o tamanho desse desperdício? Olha, Márcia, as famílias brasileiras desperdiçam, em média, 20% da comida que eles consomem. Isso representa mais ou menos 180 quilos por ano. Daria para alimentar 14 milhões de famílias com fome. Não sou eu que está dizendo, é o IBGE. Pois é. Bom, nós vamos ver então a reportagem e aprender a diminuir o desperdício desses produtos tão nobres que são os alimentos. 1/3 de todo o lixo mostrado nessas imagens são alimentos desperdiçados, o equivalente a 182 quilos anuais por família. A informação é do Instituto Acatu, que há 10 anos trabalha em prol do consumo consciente. Para Stanislau Maria de Freitas, coordenador da entidade, o problema já começa no supermercado. A pessoa compra sem planejar. Então, a questão do consumo consciente de alimentos é a questão do planejamento. Você tem que planejar a compra que você vai fazer, porque o alimento perece, o alimento estraga, seja na sua fruteira, na sua cozinha, na sua despensa, na sua geladeira. Então, compra aquilo que você vai consumir durante a semana. A dica é planejar o seu cardápio, planejar o seu consumo durante a semana e fazer a compra na medida com a listinha. Regina segue algumas dessas regras para evitar o desperdício. Você não pode ir no mercado com fome. Você compra mais do que você às vezes precisa, né? Eu sou assim, pelo menos. Mas muitos consumidores compram mais alimentos do que podem consumir. A gente extrapola um pouco, mas o ideal e o necessário seria ter essa consciência e comprar o necessário, porque às vezes acaba desperdiçando mesmo, né? Grande parte da comida jogada fora vem de restos ou partes de verduras, frutas e legumes, que normalmente são descartados ainda na cozinha. O programa Alimente-se Bem, oferecido desde 99 pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, ensina as donas de casa a aproveitar o que normalmente iria para o lixo. Bom, hoje as 3 receitas são essas aí que estão com vocês. A gente vai começar com a massa de pastel recheada ao forno. São 12 aulas práticas e teóricas sobre armazenamento dos alimentos, organização da geladeira e receitas econômicas. O que você usou que numa cozinha tradicional estaria no lixo? Principalmente a casca da abóbora, a gente utilizou a abóbora, que os restaurantes normalmente usam sal polpa, aqui foi com a casca. E a salsa também foi com talo, assim como cenoura com casca, sementes de tomate e tudo mais. O alimento de forma integral mesmo. Esse é o objetivo do programa, ensinar para as alunas a utilização integral dos alimentos. Então todos os alimentos vão com casca, talos e folhas para panela. Falando pela memória, antes de frequentar essas aulas, ia muita coisa pro lixo? Quase tudo. Quase tudo. Quando você não conhece, né? A partir que eu comecei a conhecer como usar, acabou. Com ações muito simples é possível evitar o desperdício. Quem dá o exemplo é Eveline. A agente socioambiental compra os alimentos em armazéns e mercados alternativos. Tudo na medida certa. Ela garante que em sua casa não entra lixo. Não produzo lixo nenhum. Na minha casa não entra embalagem mais. Aí quando eu recebo visita, vem as pessoas com Tetra Pak, um suquinho de uva, um suquinho. Eu falo, olha gente, vamos comprar a polpa ou então a fruta. Porque aqui eu não gostaria que entrasse, porque é um princípio meu já. Chegou mesmo a hora de fazermos a nossa parte. Acabar de vez com o desperdício de alimentos e diminuir a produção de lixo. Confira algumas dicas importantes antes de ir às compras. Faça uma lista dos produtos que realmente precisa. Vá ao mercado sem fome. Nas promoções, verifique o prazo de validade dos produtos. Aprenda a utilizar todas as partes do alimento. Utilize sacolas e recipientes recicláveis.
Gostei da dica de não ir com fome fazer compras no supermercado. Agora, achei surpreendente aquela atitude da Eveline de não produzir lixo nenhum. Welson, você já conhecia alguém com esse nível de consciência ambiental? E como que ela consegue não produzir lixo nenhum? Bom, foi a primeira pessoa que eu tive a oportunidade de ter esse contato. Agora, o mais impressionante é que tudo o que ela compra, até sabão em pó, é a granel. Eu vou explicar. Ela leva um pote numa sacola. Então, o feijão, o sabão em pó, o detergente, ela coloca nos potes, leva para casa. Quando acaba, ela lava e reutiliza. É então, bem simples. Não leva nenhuma embalagem para casa? Nada. Na casa da Eveline não entra embalagem. Poxa, parabéns, né? E onde você joga lâmpadas fluorescentes queimadas e restos de remédio? Esses produtos, quando são jogados no lixo comum, vão parar nos aterros sanitários e podem contaminar a água subterrânea. Se forem levados para os rios, através da chuva, também causam problemas ambientais sérios. Vamos ver então a reportagem do Welson para saber o que fazer com as lâmpadas e remédios. De toda a água existente no planeta, 97% é salgada. Apenas 1% de toda a água doce está disponível ao homem e aos demais seres vivos. Mas o ser humano parece não estar ciente desta informação. Nos rios, córregos e represas, a poluição e o lixo são presença constante. O desrespeito parece não ter limites. Os remédios e produtos farmacêuticos estão entre os que mais poluem a água. De acordo com a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, a ABC Pharma, 2 bilhões de unidades de medicamentos foram produzidos no Brasil em 2010. A quantidade vencida ou em desuso nas mãos de consumidores é desconhecida, mas só nas farmácias os resíduos somam anualmente 100 milhões de unidades. A maioria da população não sabe o que fazer na hora de descartar tantos remédios. Vai pro lixo. Costumo diluí-los e dar descarga, colocar no vaso sanitário e jogar embora. Várias vezes em coincidência justamente do descarte das baterias, as pilhas, coisas assim, por que não para os remédios também? O coordenador do Instituto Acatu, organização que incentiva o consumo consciente, explica o caminho certo. Então, o correto é uma orientação da Anvisa, inclusive, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É você entregar os remédios usados em casa, fora da validade, no posto de saúde. E alerta! Cada quilo de remédio jogado na natureza contamina 450 mil litros de água. Os remédios, eles são drogas. É que são drogas que curam, mas são drogas. Então, quando você descarta isso na natureza, ele tem um potencial contaminante também. Algumas iniciativas apresentam soluções para o problema. A Droga Raia criou o Ecomed. Instalado em 20 lojas, o equipamento recebe todos os tipos de produtos farmacêuticos. As embalagens também são recicladas. E um sistema de código de barras divide os produtos por categoria. É possível acompanhar os resultados do programa em tempo real na internet, no link Preservômetro, do site descarteconsciente.com.br. Já são mais de 180 milhões de litros de água livres da contaminação. Desde o final de 2010, as farmácias do Grupo Pão de Açúcar também orientam os consumidores e recolhem os remédios. A ideia principal é levar informação e conscientização para o consumidor, para que ele, mais bem informado, saiba que a embalagem primária, aquela que teve contato com o medicamento, ela é um resíduo perigoso, não deve ser misturado ao lixo doméstico e deve ser descartada de forma diferenciada. Mensalmente, só no varejo farmacêutico, são comercializados 170 milhões de unidades e as pessoas, na maioria dos casos, não têm onde descartar. Então essa é uma oportunidade para trazer esclarecimento para a população e achar uma alternativa de descarte adequado para esse tipo de produto. O especialista do Instituto Acatu alerta sobre o descarte incorreto de outro produto que está em quase todas as casas: as lâmpadas fluorescentes. No Brasil são consumidas cerca de 100 milhões por ano. Do total, 94% são descartadas em aterros sanitários, sem qualquer tratamento. A lâmpada tem metal pesado, tem mercúrio. E isso impregna no solo e chega no lençol freático. Então a lâmpada não deve ser descartada. Você tem alguns pontos de reciclagem. Então você pode entrar no site do Sempre, que é o compromisso empresarial para a reciclagem, tem a lista dos pontos de reciclagem, dos pontos de coleta da lâmpada fluorescente. Então a pessoa pode juntar em casa e levar lá nesses pontos de coleta. O melhor é descartar corretamente as lâmpadas ou remédios. Aí vão mais dicas. Na hora de jogar fora o remédio vencido ou em desuso, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa.
lâmpadas fluorescentes devem ser entregues em postos de coleta de reciclagem. O site do Compromisso Empresarial para a Reciclagem, sempre.org.br, traz endereços de postos de coleta em todo o Brasil. Welson, a necessidade de reciclar, todo mundo já conhece, mas ninguém pensa nos problemas que está gerando quando joga os remédios no lixo doméstico. O que diz a lei de resíduos sólidos em relação aos remédios? Bom, em relação aos remédios, ela infelizmente não regulamenta. Ela é importante porque ela ajuda a proteger mais o meio ambiente. Mas com relação a remédios e as embalagens, quem recebe são mercados de farmácias que criam um sistema de voluntariado, onde depende muito que a população também tenha esse voluntariado. Só assim para proteger e para descartar corretamente. Tanto as farmácias quanto os consumidores têm que fazer um ato voluntário. Exatamente. Os resíduos sólidos não regulamentam. Nós esperamos que em breve tenha uma lei a respeito também. É questão da educação ambiental, né, que é necessária. Bom, depois do intervalo, nós vamos ver mais 2 reportagens que o Welson fez sobre consumo consciente. Será que as crianças conseguem influenciar as compras da família? Já, já.